Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Eu trouxe mais um vídeo de caso aqui pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Deixem o feedback de vocês aqui embaixo. Compartilhem esse vídeo com quem vocês acham que se interessa por esse tipo de conteúdo. Deixem o like, se inscrevam no canal. E é isso, gente. Vamos pro caso. Esse caso ele é classificado como um dos casos mais chocantes, tanto que se você pesquisar dessa forma na internet, você vai achar. Ele tá entre os 5 mais chocantes, se eu não me engano. E ele envolveu uma jovem de 17 anos, um assassino macabro e extremamente cruel, que ficou conhecido por Pantera Negra, porque ele utilizava uma balaclava para cometer os seus crimes, né? Então ele ficou famoso dessa forma. E o caso que eu trouxe para vocês hoje é o caso da Leslie Whittle. Então a Leslie, ela estudava no Wolfram College, que ficava em Wolverhampton. Era filha de Dorothy Whittle e George Whittle, que ele era um coproprietário da Whittle Coats. O pai dela ele acabou falecendo no ano de 1970, quando ele tinha 65 anos de idade. E então ele tinha uma ex-mulher, essa ex-mulher acabou não ganhando nada de herança, não ganhou nada. Então ela entrou com um processo contra isso, né? Ou de ela não ter ganho nada, em maio de 1972, para conseguir dinheiro da propriedade do ex-marido, né? E essa história ela foi captada pelo Daily Express. Nesse dia em questão, que era 14 de janeiro do ano de 1975, a Leslie Whittle, ela foi raptada de casa, né? Levada, sequestrada por um homem, né? Que mais tarde foi identificado como Donald Nilson. A mãe dela nesse dia chegou por volta de 1h30 da manhã em casa. Ela foi olhar no quarto da filha, né, estava tudo ok. A filha estava dormindo, então ela foi tomar remédio para ela também ir dormir, né. Ela tomou 2 comprimidos e foi se deitar. E mais tarde o Donald, para completar o plano dele ali, ele acabou cortando a linha telefônica da família. E ele entrou na casa deles. E ele entrou na casa deles através da garagem. E os planos iniciais dele eram sequestrar a mãe. No caso, sequestrar a Dorothy, mas ele acabou encontrando a Leslie, então ele resolveu executar o plano com ela, né? E ele mudou ali, ele ia sequestrar a mãe e ele resolveu sequestrar a menina. Então ele pegou a jovem, amarrou ela, né? Ela tava só com o seu roupão e chinelo, enfim, né? Roupa de dormir. E levou ela pro seu carro, que era um carro verde Morris 1100, e deitou ela no banco de trás. Então ele levou ela pro Blackpool Park, em Kidsgrove, Staffordshire. E lá ele forçou ela a descer para um poço de drenagem que tinha do reservatório. E lá dentro do eixo ele colocou um capuz na cabeça dela, deixou ela sem suas roupas, né, a despiu, e depois amarrou ela ao lado do eixo por meio de um laço de arame. E lá tinha um colchão de dormir também e um saco de dormir, né. No dia seguinte, no caso 15 de janeiro, né, de 1975, a mãe, ela estranha porque a filha não desce pra tomar café. Então ela acaba subindo pro quarto da menina pra ver se tá tudo certo, né? Porque provavelmente não estava tudo certo, tinha alguma coisa errada. Porque ela tinha chamado e ela não tinha descido pro café. E ela verificou lá no quarto e ela acabou descobrindo uma nota de resgate no quarto da menina. E nessa nota pediu uma certa quantia de dinheiro e dizia pra eles não comunicarem à autoridade policial. E sim, era pra eles esperarem um telefonema que ia vir de uma caixa telefônica do shopping center Swan naquela noite. Só que, no entanto, quando eles leram essa nota, né, eles imediatamente ligaram pra polícia, né? Porque eles tiveram certeza de que tinha algo muito errado ali, né? Que é dito que o Donald, ele conseguiu escapar da polícia por bastante tempo, tipo, por quase um ano. Durante 11 meses ele conseguiu ficar sem a polícia chegar próximo de pegar ele, né? Ele fez a vítima gravar mensagens, fazendo exigências pra sua família e falando que estava tudo bem, enfim. Mas uma série de falhas por parte da polícia fez com que ele escapasse de ser pego, né? Então ele ficou esse tempo todo sem eles chegarem à conclusão de que ele era o responsável por tudo aquilo que estava acontecendo. Vamos contextualizar aqui quem era esse cara. Ele era um ex-soldado britânico e foi descoberto pela polícia depois que ele já tinha outros crimes em seu nome, né? Não era o primeiro delito que ele cometia. Foi descoberto também que ele planejou esse sequestro pelo menos 3 anos antes, após ele descobrir, através de um noticiário, né, de um artigo publicado em 1972 sobre a herança de Dorothy, né, que ela havia recebido dos seus pais quando eles faleceram, né,
Então, através disso, ele ficou sabendo dessa herança e aí ele teve a ideia de fazer esse sequestro porque ele queria ter dinheiro de forma fácil. Então, através de um resgate, ele podia obter isso de forma bem simples, vamos dizer assim, né? Era só ele pedir o resgate e eles iam dar, ele ia ter o que ele queria. Só que no plano inicial, como já foi dito antes, ele queria sequestrar a Dorothy, não a Leslie. A Dorothy ou o Ronald, que era irmão da Leslie. Só que ele acabou encontrando a Leslie, então foi ela mesmo, né? E isso tudo foi planejado para acontecer em janeiro de 1974, mas acabou que atrasou o plano por conta de uns 12 meses, porque tava com uma escassez de gasolina na época, né? Então acabou que isso deu uma atrasada no plano dele. E ele tava com pouco dinheiro também, nesse momento. Mas quando ele invadiu a casa da família, ele acabou mudando de ideia porque ele encontrou a menina primeiro, né? Foi a primeira pessoa que ele viu pela frente, então ele pensou, tipo, vai ser ela mesmo. Ele resolveu levar ela com ele, né? Vou falar um pouquinho sobre a prisão aqui. Em dezembro do mesmo ano, né? 2 policiais, eles avistaram um homem agindo de forma suspeita e extremamente estranha em Mansfield. E eles foram ver e esse homem era Donald, né? Ele estava portando e segurando uma espingarda acirrada, mas a polícia prendeu ele com a ajuda de vários clientes de uma loja, né? Tipo, que seguraram ele até a polícia ir lá e realizar a prisão de fato, né? É importante também a gente mencionar que naquele poço de drenagem, quando a polícia fez as investigações, eles constataram algumas impressões digitais. E essas impressões correspondiam com as impressões de Donald, né? Em uma entrevista, ele acabou confessando o sequestro, né? Ele deu uma declaração de 18 páginas. Durante o julgamento dele, o advogado alegou que a Leslie havia caído acidentalmente da borda do poço, tipo, pra dentro. E que depois ela havia se enforcado. Na verdade, né? Então, tipo, ele tava dando hipótese de um suposto suicídio. Mas não tinha nada a ver, né? Era só pra tirar da cola do Donald, né? E ele disse também que ele estava alimentando ela muito bem, assim, que ele estava cuidando super bem dela, né, o Donald. E em julho de 1976, ele foi condenado pelo seu assassinato, né? Ele recebeu uma sentença de prisão perpétua e 61 anos. 3 semanas depois, ele foi condenado pelo assassinato de 3 trabalhadores dos Correios, né, o que ocasionou em mais 3 prisões perpétuas, o que totalizava pra ele, tipo, né, não sair mais da cadeia nunca mais. Porque eram muitos anos de prisão que ele havia sido sentenciado. Já os crimes que estavam relacionados a um tiroteio que havia ocorrido há um tempo atrás, com o segurança, né, eles foram arquivados porque o segurança ele já havia morrido fazia mais de um ano e um dia após o tiroteio, né, então, tipo, não tinha mais validação, não tinha mais como eles culparem ele, vamos dizer assim, porque já fazia muito tempo que aquilo havia acontecido, né, para eles responsabilizarem ele. Como já foi mencionado, esse não é o primeiro crime que esse homem comete. Não era nem o primeiro sequestro e nem o primeiro assassinato que ele fazia. Ele simplesmente havia cometido mais de uns 400 assaltos, né, que são crimes também, e cerca de 3 assassinatos. Então, ele já tinha uma passagem, né, pela polícia ali, né, uma ficha criminal. Essa busca pela Leslie envolveu uma força policial muito grande e tomou uma proporção enorme. Envolveu mais de 400 policiais, mas mesmo assim eles não conseguiram libertar ela, né, do sequestro. O corpo dela ele foi encontrado, então, pendurado no poço, na data de 7 de março do ano de 1975. Essa investigação foi liderada pelo superintendente, que no caso na época era Robert Booth. Ele era da polícia de West Mercia e teve assistência da Scotland Yard. A história acabou vazando para a mídia mais tarde, né? E foi veiculada no noticiário da televisão daquele mesmo dia. E o Donald não tinha acesso a esse noticiário, né? Então ele não viu isso, né? Que foi veiculado essa notícia lá, porque ele não tinha conhecimento do noticiário. Às 11h45 do dia 16 de janeiro, tinha uma fita tocada por Donald, né, no telefone, que era uma mensagem da Leslie, na qual ela tinha gravado, e ela falava pra família que ela tava bem, e que alguém nessa família devia ir pra caixa telefônica em Kids Grove pra recuperar uma segunda mensagem dela. Então eles verificaram pra ver se aquela voz realmente era da menina, e eles descobriram que era. Então foi acordado que o irmão dela, né, o Ronald, ele ia até essa caixa telefônica pra tentar recuperar essa segunda mensagem, né. Ele estaria com uma rede de apoio bem grande, né? Ele teria assistência da polícia ali,
ele estaria sendo monitorado por uma rede de rádio da polícia que podia dar assistência para ele em cerca de 2 minutos, assim, tipo, muito rápido, né? Se ele precisasse de algo. Então, depois que a polícia levou 2 horas para fazer uns arranjos extensos, né, bem extensos que eles estavam organizando ali para toda essa operação, ele deixou a delegacia às 1h39 da manhã no dia 17 de janeiro e ele estava com uma mala cheia de dinheiro para ir até Kiss Grove. Mas como ele não conhecia muito a área, ele acabou então se perdendo e ele acabou chegando atrasado ao local indicado. Ele procurou cerca de 30 minutos e ele encontrou uma mensagem, né, em Demotape, que é basicamente uma etiqueta de impressora, pelo que eu pesquisei. Se estiver errado, vocês me corrijam. E direcionou ele para Bedpool Park. E a mensagem dizia o seguinte: vai para o topo da pista e vire em nenhuma entrada, vá para a parede, luzes de flash, procure por tochas, correr para a tocha, mais instruções sobre tocha. Então, uma mensagem que, na verdade, assim, era meio confusa, né, mas ele tentou seguir ela e ele não obteve sucesso na sua busca lá no Bedpool Park, seguindo essas instruções. Ele então conseguiu chegar ao local indicado, ao destino final, só que ele chegou 90 minutos atrasado. Então isso prejudicou bastante aquele momento ali, né? Porque ele atrasou do horário combinado também. Então ele acabou não tendo sucesso na sua tentativa de ter alguma pista ou alguma informação sobre a sua irmã, né? Uma semana depois, a polícia de Midland, ela entrou em contato com a Mercy Ocidental, na mesma noite em que a tentativa de resgate ela havia sido fracassada, né? Que não haviam tido sucesso em encontrar nenhuma pista sobre a garota. Um carro havia sido deixado perto do terminal Dudley Freiliner, onde o segurança Gerald Smith ele havia sido baleado nas costas cerca de 6 vezes e estava no hospital se recuperando naquele momento, né? Aquele tiroteio que a gente citou lá em cima, que ele não foi condenado porque fazia muito tempo que havia acontecido e pra distância de tempo que ele foi julgado, né? E o cara já nem estava mais vivo, né? Dentro desse carro foi encontrada uma fita da Leslie, né, com a voz dela, que ela estava pedindo para que seus parentes colaborassem com o sequestrador. Tinha também os chinelos e um rolo de fita plástica que acabava ligando o Donald ao assassinato, né, ao sequestro. Assim como também eles tinham encontrado evidências balísticas e várias digitais nos cartuchos. Isso também ligava ele, a mesma pessoa que havia feito isso, né, ao tiroteio do segurança. E aos roubos anteriores do correio também, e aos assassinatos também. Em fevereiro do ano de 1975, um apagão de notícias foi levantado. Já em 5 de março, o superintendente e o Ronald, que era o irmão da Leslie, eles apareceram juntos na televisão nacional e local, e no dia seguinte, um diretor de uma escola, ele foi falar com a polícia. Ele disse para ele que um aluno havia trazido um pedaço de Demotape para ele. E dizia Drop Sweet into Roll. E depois outros alunos encontraram uma tocha que estava encravada nas grades do que era conhecido como Glory Roll, um dos poços de ventilação tampados do antigo túnel de Rail Castle. Os meninos que encontraram essa tocha no Bedpool Park, eles haviam dado ao diretor várias semanas antes essa tocha, né? Mas nenhum deles tinha percebido o significado daquilo tudo ali. Eles só foram descobrir o que era após aparecer no noticiário na televisão. Já em 6 de março do mesmo ano, a polícia começou uma segunda busca por aquele local, né? Que era o único local que eles tinham pista de que alguma coisa poderia ter acontecido, né? O Bedpool Park. Então eles foram lá e eles começaram nas grades onde a tocha havia sido encontrada. Dentro do qual um policial detetive, ele encontrou uma máquina de Demotape, que é a etiqueta lá, e um rolo de Demotape também. Uma inspeção do segundo eixo não revelou nada. O terceiro eixo, que era o mais profundo entre os três, e um outro eixo de ventilação de ar que dava para a mina do carvão do Donald, ele foi então destampado. E como isso dependia de alguns regulamentos específicos, né, de inspetoria de minas, ele teve que ser verificado com relação ao gás. Então não poderia ser verificado naquele momento. Então, por esse motivo, como já era tarde, né, a investigação ela foi suspensa naquele dia. Já na sexta-feira, que era dia 7 de março, após a aprovação dos testes de gás, né, feito pela inspetoria, os policiais da equipe de resgate de Minas, eles entraram no terceiro poço, né, que é o que eles não haviam conseguido entrar antes. Então, dessa forma, agora eles conseguiam ter acesso àquele local. E ele era acessado por uma escada vertical. Uma tocha policial quebrada foi encontrada. Mais abaixo, em segundo pouso, um gravador de fita foi encontrado também. E no terceiro pouso, eles então encontraram um saco de dormir enrolado, que estava sendo usado como travesseiro.
Tinha também um colchão de espuma amarela e um cobertor de sobrevivência. E lá, então, eles deixaram o corpo da Leslie, que estava pendurado em um fio de aço a apenas 7 polegadas da parte inferior do eixo. Então foi bem chocante, acredito eu, né? Porque eles provavelmente até aquele momento achavam que ela estava viva ainda, não sei. Talvez eles tinham ainda alguma esperança, né? Porque não havia sido encontrado um corpo, né? Então você tem que sustentar a hipótese de que a pessoa ainda pode estar viva, né? Quando ocorre um desaparecimento dessa forma, ou um sequestro. Sustentar a hipótese de que a pessoa está viva até aparecer alguma evidência que te prove o contrário, né? Então, até o momento em que não aparece nada que te prove o contrário, você vai continuar acreditando e vai querer acreditar que aquela pessoa ainda está viva. Então, é comum isso acontecer, né? Tipo, a esperança é a última que morre, né? Nunca foi tão real isso, né? Uma inspeção que eles fizeram, eles encontraram um tipo de fita também que foi usado como venda nos olhos. Acharam um par de tênis, tamanho 7, acharam mais etiqueta de impressora, fita, microfone, um cabo elétrico, um balão térmico, calças azuis, bloco de notas de um repórter, e de todos os itens achados ali no local, havia apenas uma impressão digital parcial, que era uma que estava no bloco de anotações do repórter. Após 4 meses de outras investigações, né, de impressões digitais no país terem sido suspensas, nenhuma correspondência foi encontrada, né, entre a impressão digital que havia no bloco e as que eles tinham no banco de dados, né. A morte dela, acredita-se pela cronologia dos fatos que ela havia sido empurrada para fora da borda do poço, né, pelo Donald, no eixo de drenagem, e que ela havia sido estrangulada. Uma hipótese levantada é que ele provavelmente não estava ali no momento em que ela veio a falecer. Que ele havia fugido na noite da coleta ali do resgate, né, que eles foram fazer a tentativa de resgate. Sem voltar pro poço, porque ele acreditava que logo a polícia ia chegar nele, então para evitar que eles pegassem ele não voltou mais para aquele local. Então deixou ela no escuro por um período considerável de tempo antes que ela viesse realmente a falecer. O exame pós-morte dela constatou que ela não havia morrido de estrangulamento, e sim de inibição vagal, que é basicamente o que ocorre quando o choque da queda que ela sofreu ali, né, naquele momento, fez com que o coração dela parasse de bater. Um patologista, né, da época ali, Dr. John Brown, ele relatou que isso ocorre pela pressão alta na artéria carótida, e é causada pelo laço de fio que havia sido colocado em seu pescoço, né? O que desencadeou um alerta para o cérebro dela, através do nervo vago, e a resposta do cérebro seria reduzir os batimentos cardíacos. A pressão arterial, né? Através da redução de batimentos cardíacos. Só que, com isso, ele precisaria desacelerar o coração. E quando isso não acontece, ele ia parar completamente de bater. Então foi o que aconteceu, né? Não deu certo ali o alerta e a resposta aos estímulos, e aí ele acabou parando de bater. Ele relatou que ela estava pesando 44 quilos quando ela foi encontrada, ou seja, ela havia perdido muita massa muscular e havia emagrecido muito. A apelação de 2008, o que acontece? O Donald ele sofria de uma doença, a doença do neurônio motor. É uma doença na qual vai ocorrendo, conforme o tempo, a deterioração das células nervosas, que são as células que vão ser responsáveis por iniciar os movimentos. Então ele sofria dessa doença. Em 2008 ele recorreu à sua sentença. Ele solicitou que ela fosse reduzida para um total de 30 anos no máximo, né? Ele tinha pego várias penas de prisão perpétua. Ele queria que aquilo diminuísse para que ele tivesse uma pena máxima, totalizando tudo de 30 anos. O senhor que estava responsável na época ali decidiu então que ele nunca deveria ser liberado da prisão. Então ele não atendeu ao pedido dele, né? A solicitação que ele havia feito. Ele disse: trata-se de um caso em que a gravidade das infrações do requerente justifica uma ordem de vida inteira. A maneira pela qual a jovem foi morta demonstra que também envolveu o grau substancial de premeditação ou planejamento. Também envolveu o sequestro da jovem, a localização e a maneira da morte da Leslie Whittle. Indicam que ela deve ter sido submetida pelo requerente a uma terrível e horrível provação. Ele acabou vindo a falecer em dezembro de 2011, quando ele ainda estava em período de seu cumprimento de pena, né? Então ele acabou morrendo no hospital. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que sirva de alerta, porque meu intuito com esses vídeos é isso, é alertar, conscientizar as pessoas para que crimes como esse possam ser evitados de alguma forma. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse caso é um caso que, de uma certa forma, demorou sim para ser investigado, porque teve várias falhas humanas no meio disso tudo e falhas policiais também. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo!
Tchau!